Olá, olá, terceira série. E aí, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula de gramática sobre pontuação. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Mallet. Bom, gente, estamos então estudando aqui pontuação hoje na coordenação, tá? A vírgula, na verdade, na coordenação. Nós já vimos então a vírgula em diversos termos da oração, mas agora vírgula na coordenação. Bom, é importante vocês entenderem que coordenação não se trata somente de orações, mas sim de termos que têm a mesma função sintática dentro de uma mesma oração. Como assim? Bom, por exemplo, núcleos do sujeito. Ao sujeito referente a um verbo. Só que este sujeito é composto por vários núcleos, então eles estão em coordenação, porque tem a mesma função sintática, certo? De núcleos do sujeito. Por exemplo, aqui então, nós temos a vírgula na coordenação, não se separam os termos de mesma função sintática em coordenação, que estão em pé de igualdade. Núcleos do sujeito, eu, William, Hernani, Fabrício, então separam-se, não sei se eu falei se não se separam, né? Mas separam-se. Estes, então, termos da oração por meio de pontuação, da vírgula, especificamente falando. Então, eu, William, Hernani e Fabrício. Quem é que, então, somos professores do Marechal Mallet? Eu, William, Hernani, Fabrício. Então, todos estes aqui são o sujeito, mas são núcleos do sujeito. Tem a mesma função sintática. Separa, então, cada um deles. Por vírgula. Eu, vírgula. William, vírgula. Hernani, vírgula. Fabrício. Agora, entre o último termo, que está em coordenação com outros, né, com a mesma função, e o verbo, você não pode inserir vírgula. Por quê? Porque mudou aqui o termo, né, da oração em si. Certo? Então, nós temos aqui um núcleo do predicado verbal. Já é um outro, então, termo da oração. Beleza. Também entre verbos, ou seja, que são, então, núcleos do predicado, né, em si. Esta é a função sintática deles e por isso que eles estão em coordenação. Núcleos do predicado. Ele andou, correu, rastejou. Agora, entre o último verbo, o penúltimo e o último, você pode colocar um e, certo? E achou, vamos colocar e achou, porque aí você vai identificar melhor que o verbo que está, então, sendo o último, então, né, destes vários verbos aqui que estão em coordenação. Ou seja, tem a mesma função sintática de aqui, então, núcleos do predicado verbal. Então, ele andou, correu, rastejou e achou. Agora, entre o último verbo e o termo que agora virá, que será diferente, aí você não coloca vírgula, porque não pode haver vírgula entre sujeito, verbo e complemento. Tá bom? Então, nós temos aqui também uma outra situação. Nós poderíamos colocar vírgula em vez do e. Nós podemos colocar vírgula e o e. Certo? Então, é isso aí. Agora, entre também núcleos do objeto direto. Ela comprou o quê? Arroz, feijão, macarrão, verduras, legumes. Aqui, entre o penúltimo e o último, você pode colocar uma vírgula e o e, ou só o e, ou só a vírgula. E aqui, entre o verbo e o primeiro complemento, jamais colocar vírgula, porque não pode haver vírgula entre sujeito, ela, verbo, comprou, e o complemento, arroz, feijão, macarrão, verdura, legumes. Agora, tem de haver vírgula entre estes aqui, porque o complemento verbal é só isso daqui, ó. Não há vários complementos verbais, é só um. Qual é o complemento verbal? Ela comprou o quê? Olha a resposta, é uma só. Arroz, feijão, macarrão, verdura, legumes. Então, você não pode colocar vírgula entre o verbo e o objeto, mas entre os termos que estão com a mesma função de núcleos do objeto direto, aí você coloca vírgula. Arroz, opa, mudou. Então, vírgula aqui, feijão, vírgula, macarrão, vírgula, verduras, vírgula, legumes. Ou vírgula e e, ou só o e. Tá? Também entre núcleos do objeto indireto, o professor se referiu a Manuela, a Ana e a Giovana ou a Giovana, tá? Beleza. Também não pode haver vírgula entre os predicativos relacionados ao mesmo sujeito. A professora Joana é séria, severa, exigente. Aqui no máximo, no último pode ser um e exigente
ou vírgula e exigente. Também não pode haver vírgula entre os complementos nominais que se referem ao mesmo nome, tá? Na verdade, eu falei que não pode ter, tem de ter, desculpem, tá? É obrigado, aqui e aqui também, certo? Então, a moça tem medo de barata. Complemento nominal, medo. Medo de quê? Certo? Então, você fala assim, a moça tem medo. Tem medo de quê? Você pode nem compreender quem é a moça, nem compreender a informação, nem te conheço. Mas você pode perguntar assim, tá, tudo bem, não te conheço, tá, não sei quem é a moça, mas ela tem medo de quê? De barata, de rato, de escorpião. Entre os núcleos do complemento nominal referentes ao mesmo nome, esses núcleos, tá? Porque o complemento é um só. Ela tem medo de quê? De barata, de rato, de escorpião. E aí nós temos então de colocar a vírgula obrigatória entre, então, estes núcleos do complemento nominal. O complemento nominal é só um, só que há vários núcleos. E também entre os adjuntos adnominais e os nomes a que eles se referem. Os vírus, olha só, do sarampo. Os vírus, que vírus? Do sarampo, da rubéola, da varíola, foram exterminados do Brasil. Mas observe, nós temos aqui o sujeito, o verbo e o complemento. Não é bem um complemento não, mas tudo bem. O complemento, vamos colocar assim, é um adjunto adverbial, tá? No Brasil. Foram exterminados a locução verbal. Beleza, então nós temos aqui este do sarampo. Observem. Entre os termos da oração. Então, você vai colocar vírgula? Não, porque só serve para especificar um nome. Você só coloca vírgula entre termos da oração que explicam, tá? Que trazem explicação, que são explicações a um outro termo. Aqui não é uma explicação, é só uma diferenciação, uma restrição de que vírus se trata. Você sabe que a palavra vírus tem sentido completo, você sabe o que é vírus. Você não precisa explicar, vamos dizer assim, você precisa explicar o que é o vírus em si. Você só está, então, diferenciando o vírus do outro. Certo? Beleza. Então, vamos lá. Nós temos, então, aqui uma diferenciação. Que tipo de vírus? Aquele do sarampo, da rubéola e da varíola. Estes, especificamente falando, outros não. Então, você só está com a função de especificar. Então, este nome aqui, ele precisa de especificação. Se o nome também tiver sentido completo, mas você não estiver especificando, você estiver só o explicando, não está diferenciando, tá? Que vírus se trata. Aí você então vai simplesmente colocar as vírgulas, porque vai se tratar de uma explicação. Mas isso nós vamos ver mais à frente. Agora, temos aqui dois, separam-se por vírgula todas as orações assindéticas, aquelas que não têm conjunção, no caso das orações coordenadas, tá? Sindéticas, ou do período composto por coordenação. Temos aqui, preparei um sanduíche, liguei a televisão, procurei esquecer os meus problemas. Tá? Então, você tem que relaxar. Preparei um sanduíche, eu liguei a televisão e procurei esquecer os meus problemas. Todas as orações sem conjunção. Eu coloquei um ezinho aqui para vocês entenderem. Que aí teria uma oração coordenada sindética explicativa aqui. Desculpem, aditiva. Tá? Beleza. Então, não se coloca, aliás, é obrigatório o uso de vírgula entre as orações coordenadas assindéticas. As orações são separadas ou por conjunções, na verdade nem são separadas, são ligadas por conjunções, ou seja, o limite entre as duas orações, entre três, o que for, então vão ser as conjunções ou as pontuações, os pontos, os sinais de pontuação. Também usam-se vírgula entre as orações sindéticas e outras sindéticas ou assindéticas. Tá? Como assim? Olha só. Agora nós vamos começar a aprender sobre as orações coordenadas em si. Temos então aqui, Machado de Assis tinha Edgar Allan Poe como sua inspiração, mas nós temos agora uma sindética. Aqui é uma assindética porque não tem conjunção. Agora nós temos uma sindética. José de Alencar foi seu mentor. Tá? Mas uma conjunção coordenativa adversativa inicia a oração coordenada adversativa e é obrigado a vírgula à frente dela. A exceção à regra apresentada acima são as conjunções coordenadas aditivas e alternativas, que dispensam o uso da vírgula como separador, tornando o seu uso, neste caso, facultativo. Pode ter a vírgula ou não. Tá? Então, nós temos aqui
O poder único do Brasil se subdivide em funções distintas, que são a executiva, a legislativa e a judiciária. Beleza? Então, nós temos aqui o E que dispensa a vírgula. Ou você pode colocar também, é facultativo o uso. Tá? Então, gente, na verdade é o seguinte. As orações subordinadas coordenadas aditivas e alternativas, você pode inserir uma vírgula facultativa. Você pode inserir ou não. E as orações subordinadas, coordenadas sindéticas, logicamente, né? Porque tem síndeto. Adversativas, explicativas e conclusivas, você vai ter de inserir a vírgula obrigatoriamente. Está aqui, ó. Certo? Então, aqui nós temos... Vamos fazer assim. Vou reordenar isso aqui para vocês para ficar mais simples. Vírgula entre as orações coordenadas. Porque aqui, ali à frente, acima, na verdade, nós falamos sobre vírgula entre termos coordenados, que têm funções sintáticas idênticas, né? Agora nós vamos ver entre as orações, tá? Vamos colocar assim. Não, né? Orações coordenadas aditivas. Vou consertar ali, calma. Orações. Vírgula facultativa. E também nas orações coordenadas alternativas. 2. Beleza. E aí nós temos aqui, então, orações coordenadas adversativas, vírgula, obrigatória, à frente da oração, tá? Desta oração. Beleza. Agora nós temos aqui as orações ainda explicativas e conclusivas. 4 conclusivas, vírgula obrigatória também. E por fim, 5 explicativas. Certo? Bom, agora faltam os exemplos. Nós temos aqui um exemplo de adversativa, tá? Já vou usá-la aqui. Beleza. Vamos colocar aqui uma aditiva. Ela foi à biblioteca e leu muitos livros. Pronto. Aquela que traz uma ideia lógica referente à primeira. Foi à biblioteca, não foi para comer, né? Foi para ler livros. As alternativas. Ou você lê o livro, ou você joga no seu celular. Beleza, ou você faz uma coisa ou outra, você está alternando, né? Isso pode ser por meio de uma exclusão ou então de uma, na verdade, alternância mesmo. Você vai praticar as duas ações. As conclusivas. As folhas das árvores estão balançando. Logo está ventando.
portanto, vamos colocar, porque isso logo vocês podem confundir. Portanto, está ventando. Beleza, é uma conclusão lógica. Observem, a vírgula aqui é obrigatória, a vírgula aqui é obrigatória, portanto, tá certo, né? Está ventando. Beleza, a vírgula aqui, por exemplo, no caso das adversativas é obrigatória, mas, antes da conjunção aqui, tá? E a vírgula é obrigatória nas explicativas, certo? Eu quero que você vá embora, pois não suporto mais a sua chatice. Beleza, então temos aqui, eu quero que você vá embora, pois não suporto mais a sua chatice. Aqui nós temos a conjunção, a vírgula aqui é obrigatória, antes da oração coordenada, sintética e explicativa. E aqui, no caso aditivas, a vírgula é facultativa, ela foi à biblioteca e você pode inserir a vírgula ou não. Nas orações coordenadas alternativas, né, a vírgula vai ser então facultativa também. Eu fiz uma confusãozinha aqui. Vamos lá, só um pouquinho. Tá aqui, agora vai ficar certo. Aditivas, aí as alternativas aqui. Pronto. E aqui no caso as adversativas. Então, as aditivas e alternativas, vírgula facultativa. As adversativas, as conclusivas e explicativas, vírgula, à frente delas, obrigatória. Tá? Ou vírgulas obrigatórias, certo? Então, beleza, gente. Nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente vai, então, dar continuidade a partir de vírgula na subordinação. Então, até lá. Tchau, tchau.